Eu roubei uma loja e depois disso xinguei minha mãe e quase morri de tanto apanhar. Meu nome é Gabriel, tenho 15 anos. Em outubro, eu e um amigo roubamos doces de uma loja do prédio dele e foi o máximo. Até eu ter que explicar pra minha mãe onde eu estava. Falei que estava na casa do Gustavo e que estávamos jogando. Logo ela descobriu que era uma meia verdade. Porque no dia seguinte ela foi chamada em um lugar que eu nem lembro o nome direito. E lá os caras falaram pra ela: seu filho foi reconhecido em um roubo. Aí ela veio e agiu com muita calma. Eu até estranhei. Ela disse que eu tinha um mês pra pagar isso. Se não pagar os R$ 400, você vai preso. A calma dela me assustou, mas eu deixei isso fora de questão. Fiquei puto porque eu não fiz nada só. E todo mundo do prédio do meu amigo roubava aquela merda. Só quando eu faço, não? Você foi descoberto. E a merda do Gustavo e os caras do prédio que pegaram antes. Eu só tinha pego no máximo R$ 50 em coisa. E o Gustavo também. E eu ia ter que pagar por tudo aquilo sozinho. Falei com o Gustavo. E o Gustavo ficou muito tenso. Mas ele falou pra eu contar com ele. Que era só eu arranjar R$ 200. Tá, onde merdas eu vou achar R$ 200? Então liguei pro meu irmão mais velho, expliquei a história. E ele falou: caralho, tu só faz merda. Aí então eu caguei pra qualquer zoação dele. Porque não incomodava, já que ele ia pagar. Mas ele disse que tava duro, mas dava pra me ajudar. Ele pegou 40 centavos e apostou. E veio o ganho máximo e ficamos com R$ 500. Ele me deu tudo e perguntou: isso cobre? Eu disse que sim. E que era mais que o suficiente. Mas por causa da merda da minha ganância de querer ficar com aquele dinheiro, fiquei pressionando minha mãe a me dar o dinheiro. Pois ela não sabia que meu irmão tinha me ajudado. Eu queria ver se minha mãe me deixaria ser preso ou se me ajudaria. Eu pedi: mãe, por favor, eu recebo R$ 700 de pensão do meu pai, me dá uma parte, por favor. Ela falou que não, que era pra eu pedir pro meu pai. Eu falei que ele tava zerado e que ele falou pra eu pedir uma parte da pensão pra você. Por favor, mãe, tô pedindo o meu dinheiro, não o seu, o meu, por favor. Aí ela começou a negar, falando que já tinha acabado e que era pra eu arcar com as consequências dos meus erros e que ela não ia passar a mão na minha cabeça. Eu surtei. Mesmo tendo o dinheiro todo, eu fiquei puto, porque se eu não tivesse o dinheiro, então ela ia me deixar ir em cana. Hoje vejo que isso era mais certo a se fazer, mas mesmo assim ainda acho que o fim foi desnecessário. Então eu falei que ela provavelmente não tinha nada da pensão, porque ela tinha gastado tudo em cerveja, e que um dia que a pensão veio R$ 1.000, ela riu e disse que ia gastar tudo em cerveja. Ela retrucou, falando que meu pai era um nada e que ele não ajudou em nada na minha criação, só me negligenciou. Cara, isso é a verdade. Mas vocês não têm noção como essa verdade me fez ficar puto. Eu falei pra minha mãe que ela não conseguia viver direito, pois ela não ganhava bem no emprego dela. E eu continuei falando que meu avô nunca deu atenção de verdade pra ela. Aí ela veio em mim e me mandou calar a boca. E eu perguntei: não é bom falar sobre algo que te toca? Você é suja, então vou jogar sujo também. Ela falou: você dá sorte. Muita sorte que eu mudei, porque senão eu já estaria todo arrebentado. Eu rebati: e se você fizesse isso, eu te meteria a porrada. Na hora ela gritou: é o quê? Saiu, pegou uma barra de ferro, e na hora eu esfriei a minha mente e pensei: fiz merda, mereço apanhar mesmo. Mas os vizinhos tinham, jamais meu tio. E eu pensei: fudeu, vou morrer agora. Meu tio não sabia de nada, só apareceu quando eu falei aquilo, e ele entrou na minha casa. Eu tentei correr, falei: calma. Aí na hora fui cortado por um soco na cara do meu tio. E minha mãe pegou o ferro e tacou na minha cabeça. E meu tio me deu um mata-leão e eu caí. E minha mãe continuou batendo com a barra de ferro na minha cabeça. Meu tio apertava cada vez mais, e eu ficava cada vez mais pálido. E minha cabeça começou a sair sangue de tanta ferrada. E eu pensei: fudeu, vou morrer. Eles não estão pensando direito, vão me matar sem querer. Eu, por instinto, tentei bater no meu tio, mas nada adiantava. E as ferradas que minha mãe dava ficavam cada vez mais fortes. Aí eu tentei tirar o ferro da mão dela, depois de quebrar um dedo consegui. E comecei a bater com todas as minhas últimas forças na cabeça do meu tio. Aí minha mãe pegou a vassoura e começou a me bater na cabeça de novo. E eu só fiquei mole, porque tinha ficado totalmente sem ar. Até meu tio começar a soltar e ela começar a gritar de dor. Quando eu vi, eu tinha aberto uma parte da cabeça dele. A minha mãe quebrou a vassoura em mim. E depois ela e meu tio começaram a falar muita coisa. Depois de se acalmar, meu tio entendeu o que tinha acontecido e ficou pensativo. Tinha quase matado o sobrinho. E pra quê? Me olhou deitado, fraco, pálido, de tanto medo. Minha avó apareceu e foi a única que me acolheu. Botou papel na minha cabeça. E olhou pro meu rosto quase sem vida. Meu pescoço roxo e meu braço preto de tanto que eu tentei parar as ferradas da minha mãe. Eu tava zonzo, quase sem consciência. Minha avó me acolheu, viu a história e percebeu que eu fiz besteira. Mas não importava tanto agora. Minha mãe tava pouco se fudendo pra mim. E eu tava no chão praticamente sem vida, com o pescoço roxo, quase sem conseguir respirar. Lembro de querer ir na polícia. Na ambulância, tudo. Eles não podiam sair impunes por isso, mas não precisou. Minha avó cuidou de mim e eu voltei um pouco ao normal. Deitei, só queria ter morrido. Mas minha mãe e meu tio vieram falar comigo. Pedir desculpas. E que isso que eles fizeram era errado. Mas o que eu fiz era mais. Eu falei: mais? Se eu não tivesse reagido, eu estaria morto. E o que eu fiz foi mais. Não respondi mais nada de ninguém e fui dormir pensando: de tanta ferrada na cabeça, acho que eu vou morrer por dormir. Acordei no dia seguinte com dificuldade pra respirar, sem forças, com dor no corpo todo e uma imensa dor de cabeça. Fui de manhã na casa do meu amigo pagar o valor que eu tinha que pagar, e no fim eu tive que pagar só R$ 70. E meu amigo só R$ 70. Nós ficamos pensando: nossa, foi bem menos, e conversando. Pô, foi pouco e pá. Mas o que aconteceu? Na verdade foi que minha mãe mentiu o valor pra me dar mais medo. A gente voltou no Uber, eu pensando: tudo isso por só R$ 70. Só R$ 70. Minha vida ia valer só R$ 70. Aí quando eu cheguei na minha casa, minha tia falou que eu fiz merda. Mas eu retrucava: eu fiz errado. Mas eles erraram muito mais. Eles quase me mataram, não consigo respirar direito. E você tá me falando que eles estão menos errados? Sim. Ela foi embora chorando. Porque eu ainda acreditava que eu não era o mais errado da história. E no fim, minha família toda e vizinhos ficaram estranhos comigo. E nunca vou contar nada disso pra ninguém da escola. O que eu aprendi? Simples, não importa a pessoa se ela estiver furiosa, até as pessoas que você mais ama podem quase te matar.